Tenho 54. Eu já tinha desistido de ter o corpo que eu sempre quis. Meu médico vivia me dizendo para caminhar mais. Muito boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes em nossa casa. Sejam todos bem-vindos, abençoados pelo nosso Pai, por Jesus, e também a nossa saudação muito especial aos que nos acompanham através da página do Facebook da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Que os vossos corações estejam repletos de boas energias, boas vibrações, que o Pai nos ouça em todos os momentos, especialmente naqueles que mais necessitamos, mas saibamos que Deus nunca nos desampara, está sempre ao nosso lado. Sejam bem-vindos e possamos aproveitar todos os momentos das atividades realizadas hoje aqui na nossa casa. Saudando os irmãos, recomendando o nosso atendimento fraterno, que é o atendimento feito pelos trabalhadores da casa, de ouvir aos irmãos que desejam colocar alguma situação que estejam enfrentando, pedir uma orientação baseada na doutrina espírita. Nas terças-feiras, esse atendimento fraterno começa logo após às 19 horas, quando a casa abre as suas portas, e a palestra às 20 horas. Aos domingos, o atendimento fraterno inicia às 16h30 e a palestra às 17h30. Então, é só chegar no nosso posto de livros, pedir esse atendimento, e serão encaminhados para os trabalhadores preparados para esta atividade. Queremos trazer de início aqui uma mensagem do livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, com o título Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Disse Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das contribuições, das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. Apenas cuidemos da nossa semeadura. Semeemos o bem,
ou o mal. Vamos procurar escolher bem as sementes e semear sempre o bem, que o bem exalta a vida. E assim, irmãos, convido-os para fazerem a conexão, então, através dos seus pensamentos com o nosso Pai Maior, com Jesus. Vamos agradecer pelo nosso dia de hoje, pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Agradecer por tudo aquilo que o Pai nos concedeu. Sejam coisas boas, às vezes nem tão boas, mas que tudo faz parte do nosso crescimento, da nossa caminhada evolutiva. Pensemos de que Deus, sendo sabedor de tudo o que nós precisamos, sabe exatamente daquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz, e também o que não nos é necessário. Agradeçamos, portanto, pela vida, a vida que o Pai nos concedeu com toda a sua plenitude. Que os irmãos agradeçam ao Pai e a Jesus, que é nosso modelo e guia. Que toda a equipe espiritual da casa nos ampare e proteja todos os dias. Agradecer pela oportunidade da vida, da saúde, do trabalho que temos, da família, onde nós moramos, enfim, por todos os momentos desta vida, uma nova encarnação. Pedir pelos nossos familiares também, por aqueles que sempre estão ao nosso lado em todos os momentos. Que os bons espíritos protejam os trabalhos da nossa casa, que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, nos ampare, nos acolha com o seu manto de bondade, que possa, junto com o Pai, entender ainda as nossas imperfeições, os nossos defeitos, pedindo auxílio, ajuda, para que possamos, pouco a pouco, ir combatendo as nossas mazelas, como nós chamamos, e assim, ingressando de vez no caminho do bem. Que este caminho seguro possa ser muito bem orientado pelo nosso Mestre Jesus, pelos bons espíritos, e que façamos a nossa jornada de evolução como espíritos imortais que somos. Queremos aqui, Jesus, Deus nosso Pai, pedir auxílio e proteção também à nossa irmã Giovânia, que vai realizar a exposição doutrinária na noite de hoje, nesta terça-feira. Obrigado ao Pai, obrigado a Jesus, nosso mestre e amigo. Obrigado a todos os espíritos de luz que nos amparam neste momento. Que assim seja. A Giovânia vai nos trazer o tema Bem-aventurados os aflitos, que nós consigamos captar essa mensagem do nosso Mestre Jesus, que está aí no Evangelho, e que todos nós possamos sair daqui realmente bem melhores, né? E com as energias renovadas. Bem-vinda, Giovânia, muito obrigado mais uma vez, nossa trabalhadora aqui da Casa Espírita. Bem-vinda. Boa noite a todos que vieram à Casa Espírita na noite de hoje, que nos assistem nas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Então, o tema que a gente vai abordar hoje, como o falou, é Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele aborda várias questões. Então, eu tentei trazer a parte realmente primária, né, desse capítulo, porque ele é bem extenso e ele nos traz muitas coisas que nos confortam, que nos consolam os nossos corações nos nossos momentos de dificuldade. E ele é um tema que eu acredito assim que ele precisa ser muito explorado, porque a gente vive em aflições, né? Então, muitas pessoas, se não a maioria delas, elas têm dores, elas têm dificuldades, passam por momentos em que não sabem como lidar com determinadas situações. E a dor em si, hoje, ela é um sinal explícito da nossa transição planetária, né? Então, ela chegou num extremo, atingindo praticamente toda o nosso planeta, né? Fazendo com que grande parte das pessoas, né? Vocês provavelmente devem conhecer muitas, elas já fazem uso de medicamentos, desde que seja para ansiedade, para depressão, para manter a calma, para diminuir a irritabilidade, para controlar algumas síndromes
que vêm, né, de acordo com o nosso momento que vivemos hoje em dia. Outras precisam fazer uso de medicamentos para dormir. Enfim, uma gama, né, de coisas que a gente sozinho parece que não dá conta, né? Parece que é uma explosão dentro da gente, um turbilhão, que a gente precisa de um auxílio a mais. E se esse a mais, ele existe, né, então é para que a gente possa fazer uso nesses momentos realmente de auxílio no combate a essa dor, a essa angústia, a essa aflição que nos acomete. A gente sabe que hoje em dia uma das maiores causas de mortalidade na humanidade é através do suicídio. Então, pessoas que realmente não suportam, né, aquilo que estão passando, aquela condição, aquela situação naquele momento. E o que mais nos faz a pensar sobre essas aflições é que uma vez a gente tinha, assim, uma coisa mais generalizada, né? Uma faixa etária mais específica, de pessoas que chegavam numa determinada época da sua vida e viam que não davam conta, né, de toda aquela vida, de toda aquela situação e resolviam, né, cometer o suicídio. Hoje em dia a gente está vendo crianças, adolescentes, né, coisas assim que a gente não consegue mensurar como que é um tormento, né, uma aflição, uma angústia pode chegar a uma criança de 6, 7, 8, 10 anos. Outro quadro que também preocupa e que se a gente ler nas estatísticas, também são o pessoal na terceira idade, os nossos idosos. Eles têm caído em depressões profundas, uma tristeza, um vazio existencial, que eles chegam no momento da vida deles e eles não sabem mais, não tem mais uma razão, né? E isso vem acometido de várias coisas, muitas vezes infortúnios que acontecem na vida, ou abandonos, que a gente sabe que também acontece. Enfim, isso dentro, né, do movimento espírita, a gente entende como um grande momento dentro do processo de transição planetária, né? Então, que realmente essa mexida no planeta, né, mexida em tudo os sentidos, está fazendo com que isso tudo se intensifique e que muitas vezes a gente, de uma forma sozinha, vamos dizer assim, a gente não consiga dar conta do recado, né? Então, por isso que estão aí os profissionais da saúde, por isso que estão aí as religiões, e por isso que a gente precisa falar muito de Deus, a gente precisa falar muito dos ensinamentos de Jesus. A gente precisa muito colocar o amor em prática. Jesus deixou na sua trajetória aqui no nosso planeta o que a gente chama das bem-aventuranças, né? Ou o Sermão do Monte, também é conhecido dessa forma. E Mahatma Gandhi já diria que se subisse todos os ensinamentos, vamos dizer, do mundo, os livros religiosos e tudo mais, mas o Sermão do Monte permanecesse, a gente não precisaria de mais nada. Porque tudo aquilo que ele veio nos ensinar, tudo aquilo que ele veio nos pregar, está descrito ali. E dentro desse capítulo 5, né, do nosso Evangelho, ele fala de algumas dessas bem-aventuranças que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa passagem, é uma pequena passagem dentro do grande Sermão do Monte, né? Jesus nos mostra que tudo aquilo que nos
acomete, que nos aflige, a gente terá a consolação. Mas a gente também tem que fazer por merecer essa consolação. Não basta eu chorar porque eu quero um carro importado. Esse tipo de consolação eu não vou ter. Não basta eu sentir fome de uma comida super chique, fina, porque eu não vou ser saciada com isso. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente precisa, aquele mínimo que a gente precisa para poder viver nesse planeta de forma adequada, a gente vai ter. E Deus provê. Se vocês têm fé, se vocês creem, no momento de maior dificuldade das nossas vidas, Deus sempre está ali. É como se Ele pudesse estar dentro de nós, e Ele está, e Ele olha da mesma visão que a gente vê. E Ele enxerga as nossas aflições, Ele enxerga as nossas dores. Só que muitas dessas vezes, somos nós que somos os causadores delas. Né? Então, assim, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, que já tem tudo o que precisa, né? E não soube aproveitar aquela oportunidade que teve. Provavelmente, numa próxima existência, essas pessoas vão passar pelas dificuldades as quais não souberam administrar de forma adequada nessa vida. Então, nem tudo aquilo que a gente faz, né? Nem tudo aquilo que a gente pensa assim, não, eu estou passando isso porque eu devo ter feito tal coisa numa outra vida. Nem tudo é de outra vida. Às vezes a gente faz nessa mesma. Né? Os excessos que a gente comete nessa vida, os excessos no nosso corpo físico, os excessos na nossa mente, os excessos de trabalho, todos os excessos, eles geram penalidades que nos acometem muitas vezes em dores. Né? Até escutando uma palestra, o palestrante ele dizia assim, se eu quisesse chegar até uma cidade, vamos dizer Porto Alegre, né? E eu botasse lá no GPS para mim chegar a Porto Alegre. Ele me dá a trajetória mais fácil para mim chegar lá, com a melhor estrada. Não, mas eu não quero ir por ali, eu quero a mais longa. E eu não quero a melhor estrada, eu quero a pior estrada. De preferência, estrada de chão. Se eu ia chegar em 3 horas, eu quero chegar em 6 horas. E é isso que muitas vezes a gente faz. Né? A gente dificulta a coisa que não era para ser tão difícil. A gente aumenta o caminho que era para ser mais curto. E muitas vezes Deus nos dá esses sinais e a gente não enxerga eles. E daí a gente pergunta, né, dentro da justiça divina ali, se Deus, na sua infinita bondade, não achasse necessário que passássemos pela dor, pelas aflições, Ele já teria tirado ela. Ele pode. Ele é o único que pode tirar as dores do mundo. Mas a dor, ela é educativa. E a gente aprende muito através dela. Né? Então, situações em que a gente, às vezes, quer livrar um filho de uma determinada dor, né? Nem sempre a gente pode fazer isso. Se a gente realmente ama, e aquele nosso filho precisa passar por um tratamento médico doloroso, né? Às vezes, sei lá, uma químio, uma coisa mais turbulenta, assim, né? De uma doença mais grave, e tu vê aquela criança te pedindo ajuda, né? Qual é a ajuda que tu vai fazer? Tu vai impedir que teu filho passe pela dor do tratamento ou tu quer que ele se cure? É isso que Deus quer da gente. Somos filhos dele e é isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente se cure, que a gente cure as nossas mazelas, que a gente cure as nossas angústias, que a gente cure as nossas más tendências. E se a gente precisa passar pela dor para entender esse processo, a dor, ela é super educativa nessa situação. Por isso que a gente precisa passar por ela.
Atualmente, né, dentro do próprio Evangelho, a gente tem assim as causas atuais, né, dessas aflições. Então, elas podem ser, né, de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então, falando dos males terrestres, né, se reconhece-se muitos que são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? São vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição. Então, uma fortuna que se vai embora por uma imprudência, uma doença que chega pelos maus hábitos ao corpo físico, uma imprudência no trânsito por um excesso de velocidade ou uma embriaguez. Isso não é culpa de Deus, gente. Isso é culpa nossa, que comemos demais, que bebemos demais, que fizemos demais do que não deveríamos ter feito. Então, muitas pessoas, elas acabam arruinando o seu próprio caminho, né? Justamente por esses excessos. Então, assim, as próprias doenças que estão aí, a gente para e pensa assim, mas antigamente não tinha tanta coisa que nem tem hoje. Mas antigamente a gente não cometia tanto excesso também que nem a gente comete hoje. Tanta extravagância. Né? Então, tem coisas que a gente pensa, estou sofrendo com meus filhos, só me dão desgosto, né? Caíram no mundo das drogas ou cometeram crimes. Mas e como que eu criei os meus filhos? Será que eu ensinei boas tendências, bons princípios? Eu falei de Deus, eu falei de Jesus para eles? Ou simplesmente eles foram criados? Hoje eu ainda ouvi uma notícia de uma criança de 5 anos que se perdeu no meio do tempo hoje, porque a mãe saiu de casa e deixou ele sozinho. Né? Então, tipo assim, são umas coisas assim que a gente para e pensa, né? Então, aonde que a gente está errando, né? Não adianta a gente chegar lá quando eles tiverem 18, 20, 30 anos e dizer, onde que eu errei? Se eu comecei já de forma errada. Então, a gente precisa se interrogar e fazer um screening da nossa vida, né? E ver aquilo que realmente a gente está fazendo da nossa vida, da nossa existência, dos nossos hábitos. A gente sabe agradecer ou a gente só sabe pedir? Ou a gente só se lembra de Deus com uma dificuldade? Olha todas essas chuvas que têm acontecido nos últimos anos, não digo nos últimos dias, mas nos últimos anos. O próprio Rio Grande do Sul tem sofrido muito com isso. E quem lembra de agradecer num dia lindo, ensolarado, que vem logo depois de uma chuva dessa? Né? Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença, né? E que podem evitar muitos infortúnios na nossa vida. A gente também tem algumas coisas alguns sofrimentos que a gente não pode evitá-los, né? Que eles acontecem por si só na nossa vida. Às vezes, a perda de um trabalho, ou o término de um relacionamento, ou a perda de um ente querido. São aflições que nos acometem e que nos causam muita dor. E não pensem que porque a gente conhece a doutrina espírita, ou porque a gente é espírita, a gente não sofre com essas coisas. A gente sofre tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas quando Jesus nos disse que ia nos mandar o Consolador prometido, que ele nos mandou essa doutrina maravilhosa, que a gente tem toda codificada dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos e outras obras, é esse Consolador que vai nos tirar o desespero das nossas aflições. A dor não vai tirar, porque a gente precisa passar por ela e precisa aprender com ela. Mas a doutrina,
esse Consolador, ele vem realmente, como ele diz, ele vem nos consolar. Ele vem nos dar a certeza que a vida não termina no túmulo, ou que a vida não termina porque eu perdi o meu emprego e agora eu preciso encerrar a minha vida e eu estou cheia de dívidas e eu não tenho mais o que fazer. Esse Consolador, ele vem nos mostrar que a vida é muito mais do que isso. E se a gente sabe que não se termina aqui, que aqui é só um momento transitório, a verdadeira vida é no mundo espiritual, a gente vai levar daqui aquilo de bom que a gente conquistar, as nossas virtudes, é isso que a gente vai levar. Se a gente ter essa consciência, as nossas aflições vão sendo atenuadas. E desta forma é que a gente vai, então, evoluindo para chegar à plenitude angelical, que seria, né, o mais próximo de Deus que a gente chegará. Então, além disso, né, a gente também tem o que a gente chama de causas anteriores das aflições, né, que são males que nesta vida cuja causa primária é o homem, em outros também, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, que são essas fatalidades, né, que podem acontecer na nossa vida. Então, foi essas que eu já citei para vocês, dos entes queridos, né, de perder pessoas que a gente gosta, de perder um cargo, perder um status, uma posição social, uma fortuna, né, um bem material, enfim, são coisas que não estão muitas vezes dentro da nossa programação direta, mas que a gente precisa aprender, a gente precisa nos consolar, né? E a doutrina ela traz isso, porque a gente tem a certeza que é um passo que a gente está dando. A gente tem a certeza que aquele nosso ente querido, a gente vai encontrar ele de novo. O reencontro, ele é certo. Né? Mais cedo ou mais tarde, ele acontece. Porque se a gente não tivesse essa ideia da pluralidade das existências, seria uma dor insuportável, inconsolável. Principalmente a perda de um ente querido. Mas a certeza do reencontro pode demorar um pouco, mas ele acontecerá. Isso nos fortalece, isso nos consola. Então, o que nasce, né, nessas condições, certamente não há feito uma existência atual para merecer, né, sem compensações, e que não podia evitar. O que são importantes para mudar por si mesmo e que põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, ser tão desgraçados enquanto ao lado de que outros do mesmo teto, às vezes que é na mesma família, são tão favorecidos, vocês já se pararam para perguntar? Às vezes, assim, eu tenho um familiar que tem grandes posses, aí tem outros que vivem na miséria, tem pessoas que nascem gozando de plena saúde, outras com deficiências graves. Seria justo? Vocês acham que seria justo, numa única existência, uns terem tudo, outros não terem nada? Uns serem perfeitos, outros terem algumas dificuldades físicas, intelectuais? Não seria justo isso. Então, Deus teria dado igualzinho para todo mundo, para que todo mundo partisse do mesmo ponto. Mas uns nascem em berço de ouro, outros nascem na pobreza. Uns nascem perfeito, outros não. Então, é aí que vem, né, a entender o porquê disso. Porque crianças em terna idade passam por grandes doenças, por grandes dificuldades, às vezes são levadas, inclusive, a óbito. Se não existisse uma causa anterior que ela trouxesse, né, na bagagem dela, isso não seria necessário passar, se a existência fosse uma única. Então, o
o que dizer, né, desses problemas que são ainda uma coisa, uma incógnita, que nem a filosofia, nem as religiões, não existe uma explicação lógica, né, se a gente parar para pensar só com a matéria que a gente tem, se não houvesse um algo a mais. E o efeito, precedendo sempre a causa, esse não encontra na vida atual, a gente vai encontrar numa vida anterior. E se muitas vezes a gente goza de muita coisa nessa vida, e às vezes a gente vê, né, mas aquele cara lá podia ajudar mais, podia fazer mais caridade, podia isso, podia aquilo, né, e vive na avareza, no egoísmo, pode ter certeza que na próxima ele vai colher. Ele está semeando agora, e na próxima vem a colher. Então, não é uma punição de Deus isso, é um ensinamento, ele nos ensina através do amor ou através da dor. Ambos são educativos e ambos a gente tem que aprender. Todas as dificuldades, todas as dores que nos acometem, que aparecem na nossa vida, a gente tem que trazer um ensinamento. A gente não tem que ver só o lado ruim. E tem pessoas também que passam, que são grandes mestres, e eles sofrem também. Se a gente olhar Chico Xavier, tudo que ele nos deixou, todo o ensinamento, toda a bagagem e a vida humilde que ele levou, quanto desaforo ele ouviu, quanta coisa ele teve que suportar da sociedade, das pessoas. E dele mesmo, algumas coisas que ele passou no corpo físico dele. Ele teve problemas de angina, ele teve problemas de catarata. Mesmo com o olho, às vezes, muito machucado, ele ainda psicografava, escrevia livros, e foram mais de 400 livros. Né? Então, nem sempre essas pessoas, elas têm um resgate de uma vida anterior ou da vida atual, mas elas querem purificar o seu espírito para atingir um patamar mais elevado, e elas vêm em missão. E elas trazem isso, trazem essa humildade junto com elas. Jesus não precisava ter passado por tudo que ele passou. O espírito mais evoluído que a gente teve na Terra sabia de tudo que ia proceder na caminhada dele. E ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia que um dos apóstolos ia trair. Ele podia ter evitado tudo. E ele não o fez. Então, isso faz a gente pensar, faz a gente refletir quando a gente vê o ser, magnitude que foi Jesus, tudo que ele nos trouxe. Ele nunca se queixou de nada. Ele nunca reclamou de nada. Outros espíritos evoluídos também que a gente teve, passaram por nós, que trouxeram ensinamentos, Madre Teresa, Santo Agostinho, o próprio Chico, apesar das suas dificuldades, eles não eram pessoas que ficavam se queixando. Não eram pessoas que ficavam dizendo assim, olha só tudo que eu faço em prol da causa e estou aqui mal. Não, eles estavam lá, firme e forte. Chico saía do hospital e ia trabalhar até as 4 horas da manhã, sem se queixar, sem reclamar. E quantas vezes a gente se queixa por dia? Ai, que saco essa chuva. Ai, que saco esse calor. Ai, porque dói minha perna. Ai, porque dói meu braço. Ai, porque estou cansado. Né? Então, a gente tem que olhar, né, nesse contexto realmente dessas nossas aflições. Então, a gente não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta, né? Às vezes é só essa depuração do espírito. Então, tem uma coisa bem interessante que diz assim, a expiação, ela sempre serve de prova, mas nem toda prova, ela é uma expiação.
né? Porque às vezes eles pedem para serem provados para a depuração do espírito, né? Para esse adiantamento mesmo. E as provações, gente, da vida, né? Elas fazem a gente adiantar-se, né? Quando bem suportadas. Quando a gente aprende a ter resignação, quando a gente aprende a ter aceitação, e a gente diz, o que eu posso aprender com essa pedra no meu caminho? E a gente tem que ter a certeza que a gente precisa passar pelo sofrimento sem reclamar, visto que os sofrimentos desse mundo, eles são necessários para o nosso progresso. Então, felizes serão os que sofrem com paciência e com resignação. Nos dias mais difíceis, nosso maior companheiro é a prece. É o nosso apoio, é o nosso escudo. Porque é onde a gente conversa com Deus. É onde a gente abre o nosso coração para Ele. E Ele, na sua bondade, né? Ele nunca vai desamparar os seus filhos. Qual é o pai que quer que seu filho fique desamparado, né? Ele quer que seu filho cresça e aprenda com as dificuldades. Né? Então, Ele não deixa nem um para trás. Não fica nenhuma ovelha para trás. Já dizia Jesus. Então, eu desejo a todos que tenham uma abençoada semana. Que cada um consiga ter muita resignação na sua existência aqui na Terra, né? Para passar por as suas aflições, para passar pelas suas dores, pelas suas dificuldades, sempre aprendendo, sempre tentando dar um passo para frente, né? E na esperança de que amanhã sempre será melhor do que foi hoje e que foi ontem. Que Deus abençoe todos vocês, que assim seja. Muito obrigado, Giovânia, pelas suas colocações, as ponderações feitas em torno da aflição. Que sejamos todos bem-aventurados, né? Quem não tem as suas aflições? Mas façamos um exame de consciência, como ela bem disse, a maioria delas não são causadas por nós próprios. Nem tudo está ligado ao passado, a vidas anteriores, mas a esta própria vida, onde nós somos causadores, né, de tantas coisas ruins que acontecem conosco mesmo, depois a gente fica se lamentando. Mas agradeçamos a Deus por essas aflições, porque assim nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós evoluímos. Muito importante as suas colocações para que nós façamos as reflexões e entendamos de que aqui é uma passagem, mais uma caminhada que estamos fazendo de novo, o nosso espírito, num outro corpo, e assim outras vezes viremos, e que nós precisamos evoluir cada vez mais, né, para que a nossa caminhada futura se torne menos penosa. Vamos seguir adiante, irmãos, com as nossas preces agora, irradiações, nos preparando também para o passe que vem na sequência, nos recolhendo com o nosso coração agradecido ao Pai, a Jesus, pela oportunidade que nós temos de aprender todos os dias. Aqui nós aprendemos também com aquilo que é falado. Agradeçamos ao Pai, a Jesus, a equipe espiritual da casa, por toda a proteção e o bem que nos trazem, que nos ensinam, para que nós sejamos melhores no nosso dia a dia. Vamos lembrar dos nossos familiares, aqueles que estão bem ou aqueles que não estão tão bem, seja de saúde ou qualquer outra situação que estejam enfrentando, que saibam que o nosso Pai não desampara a nenhum dos seus filhos, que nos assiste, que nos dá coragem, ânimo para que sigamos adiante, possamos vencer, como se diz, as escabrosidades da vida. Pedimos aqui, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, internados ou em casa, que a cura possa chegar conforme o merecimento, a vossa bondade, o vosso amor, pelos idosos, pelas crianças que vivem em lares, pelos dependentes químicos também de todas as matizes de vícios, pelos nossos irmãos que pagam por suas penas nas casas prisionais, pelos irmãos aqui da terra que vivem em constante atribulação,
perturbados, muitas vezes pelas escolhas que não são as melhores. E também vamos pedir aqui pelos desencarnados, que da mesma forma sofrem no mundo espiritual, que da mesma forma eles precisam do nosso amor, do nosso entendimento, das nossas preces. Vamos também pedir a Deus, nosso Pai, pelos nossos inimigos, por aqueles que ainda se colocam como nossos inimigos aqui na Terra ou no mundo espiritual, que nós os perdoemos, mas também peçamos perdão pelas nossas ofensas causadas, tudo orientado pelo nosso Mestre Jesus. Pelos que cometeram suicídio, pelo encaminhamento, socorro a eles no mundo espiritual, que saibam do amor desse Pai e que oferecerá uma futura encarnação a oportunidade da reabilitação, do reparo para esses irmãos. Pelos nossos irmãos moradores de rua também, a nossa sensibilidade, o nosso amor, que Deus os proteja diante de tantas intempéries, quando não é a chuva, é o frio. Agora nos lembremos deles, principalmente quando estivermos lá em nossos lares, sabendo que Deus nos ofertou o empréstimo de uma casa que nos abriga, de uma cama que faz com que descansemos o nosso corpo. Nos lembremos também dos que passam fome e que não são poucos. Pelos nossos animais, pelo amparo deles também, na escala progressiva, eles que estão no nosso dia a dia, sejam os animais de estimação ou aqueles que vivem também nas ruas. Pela paz no nosso mundo, no nosso planeta, para que as guerras cessem, também por aqueles países que ainda vivem em conflito, às vezes dentro mesmo do próprio país. Peçamos a Deus que a humanidade seja mais fraterna, solidária, e que a caridade seja verdadeira. E sem a caridade não haverá salvação dos homens. E que cada vez mais, Senhor, nós possamos conhecer o vosso Evangelho, estudar o Evangelho e progredir para junto um dia do nosso Pai. E agora eu convido nossos irmãos trabalhadores, médiuns da nossa casa, para a fluidificação das águas. Que assim os bons espíritos possam trazer todos os medicamentos necessários e colocar nessas águas que os irmãos trouxeram. Aqueles que também têm em seus lares vasilhame preparado com água, e que nós que aqui estamos possamos colaborar com o pensamento positivo, fazendo uma prece, colaborando com os lenitivos divinos, em benefício de todos aqueles que depois farão uso dessas águas em seus lares, junto com os seus familiares. A espiritualidade possa trazer a medicação necessária para a fluidificação dessas águas. E agora, meus irmãos que estão aqui presentes, aos de casa também, nos preparemos para o passe. Essa energia tão grande que Deus traz a todos nós, essa energia que vem através dos espíritos de luz, nossos amigos superiores, para que assim, desta forma, tudo que nós viemos em busca possamos alcançar. E agora, nesse momento, então, que nós tenhamos o nosso recolhimento junto ao Pai, a Jesus, nós estejamos em prece, meditando, agradecendo, nos colocando junto do nosso Deus, do nosso Mestre Jesus. E nesse momento a espiritualidade superior que atua em nossa casa possa assim, desta forma, alcançar aquilo que é do nosso merecimento, aos encarnados e também aos irmãos desencarnados. Os irmãos possam agora fazer as suas preces também, as preces individuais. Vamos pedir, mas também vamos agradecer. E vamos pedir por todos aqueles que nós nos lembrarmos agora, que tivemos em pensamento, pelos encarnados e também pelos desencarnados.
Deus virá, do Emmanuel. Não esmoreças sob o fardo das provações e nem te desanimes na bruma das lágrimas. Nas horas difíceis da senda terrestre, recorda que Deus virá em nosso auxílio. Ouvirás quem te fale dos triunfos retumbantes do mal, convidando-te à cessação de qualquer esforço no bem, sob o pretexto de que o mal se acha escorado pelas enormes legiões daqueles que lhe oferem as vantagens de superfície. Não discutas, servirás incessantemente ao bem comum na certeza de que Deus virá, pelas vias do tempo, repor os bons no lugar justo. Assinalarás a presença daqueles que te fizeram sentir que os desentendimentos do mundo não se coadunam com o trabalho da paz, com a desculpa de que o homem tem necessidade da guerra como imperativo da evolução. Não discutas, darás todo apoio à sustentação da concórdia, onde estejas, consciente de que Deus virá, pelas vias do tempo, estabelecer a solidariedade perfeita entre as nações. Escutarás longas dissertações acerca de deterioração dos costumes, inclinando-te a descer da dignidade social. Não discutas, sejas fiel no respeito a ti mesmo e não te retirarás do dever retamente cumprido, na convicção de que Deus virá, pelas vias do tempo, reajustar os setores convulsionados da comunidade humana, recolocando cada um deles em caminho certo. Sejam que forem as aflições e desafios da estrada, nunca te deixes intimidar pelas forças das trevas e faze brilhar no próprio coração a mensagem inarticulada do amor eterno que a luz dos céus abertos te anuncia cada manhã de horizonte a horizonte. E lembre-se, Deus virá, está sempre ao nosso lado. Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, o reino dos céus está no coração de cada um de nós. Basta que nós sintamos esse alerta e a mensagem do Cristo vivo dentro de cada um. Obrigado aos irmãos, que assim seja, que vieram, que enfrentaram essa noite ainda chuvosa, aos que nos acompanharam também pela página do Facebook. Lembrem sempre, Deus é a nossa fortaleza, estará sempre ao nosso lado. Todos tenham uma semana abençoada, de luz, de paz e de bem. E que assim seja. Quero convidá-lo já a partir do domingo, desculpem, a partir do domingo, né, Suzana? Nós iniciamos então um ciclo de palestras dos 90 anos, olha só, 90 anos da nossa Casa Espírita. Domingo agora, dia 2, a abertura será com um dos grandes palestrantes do nosso país, um grande orador espírita, Rafael Siqueira. Se vocês colocarem lá no YouTube, vão ver toda a trajetória dele, as palestras, né? Ele vem do Rio de Janeiro para fazer esta abertura, o primeiro dia de palestras dos 90 anos. Convite à transformação moral e à confiança em Jesus. Rafael Siqueira, domingo, 17h30, aqui na nossa Casa Espírita. Fica o convite a todos e aos que nos acompanham também pela internet. Muito obrigado, vamos com Deus.